Josué, capítulo 24, verso 15. Diz assim: porém, se vos parece mal servir a Deus, então escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses que a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas eu, disse Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o tema um lar decidido pelo Senhor. Josué está no final da sua jornada, da sua vida. Ele está na cidade de Siquém, uma cidade lá em Israel, que eu conheço, que está entre o monte Ebal e Gerezim, perto de Samaria. E ele tinha conduzido o povo, juntamente com Moisés, desde o Egito para Canaã, para a terra prometida. E eles entraram, tiveram muitas conquistas, muitas vitórias, venceram vários povos, expulsaram as nações pagãs e tomaram posse da terra prometida. Mas Josué percebeu algo que não é difícil perceber, que todas essas vitórias e esse avanço, essa realização de sonhos, ele percebeu que o povo começou a ficar dividido em relação à sua crença e devoção ao Deus verdadeiro. Olhou para o povo e percebeu que não havia mais devoção ao Deus vivo. Alguns começaram a se misturar com os amorreus e começaram a adotar a cultura e a religião dos amorreus. E começaram a dividir o coração a quem eles iriam servir. E Josué percebe essa divisão no coração do seu povo. Reúne em Siquém e declara esse versículo e essa frase poderosíssima das Sagradas Escrituras. Ele fala: olha, se vocês querem servir os deuses lá do Egito, fique à vontade. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, fique à vontade. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Deus vivo, ao Senhor. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Nós vivemos dias em que as famílias estão sendo pressionadas por todos os lados. Josué enxergou isso lá em Canaã. Percebeu a pressão, a influência dos amorreus. Percebeu a pressão, a influência de um passado que não estava sendo deixado para trás. E ele declara o que eu acabei de dizer a vocês. Mas hoje não é diferente. Vocês estão aqui porque querem servir a Deus, amém, irmãos? Quem deseja servir a Deus, diga amém. Só que assim como lá, aqui não é diferente. Nós recebemos também influências, pressões as mais diversas. Nós recebemos a pressão no colégio, na faculdade, no condomínio, no prédio, na rua, na vila, por onde a gente passa, no shopping, na academia. Constantemente nós temos sido
pressionados, como todos os tempos acontece na vida do ser humano, a se afastar de Deus. Pressões que são valores investidos. Você nasceu numa casa, aprendeu valores, e a trajetória da sua vida, esses valores são pressionados, eles estão sendo destruídos dentro do coração de algumas pessoas. São pressões culturais, culturas de uma cidade, de um país, pode fazer aguar a fé em Deus de qualquer pessoa. Também pressões de ideologias. Eu vi recentemente na internet uma moça que se identificou como sendo cobra. E ela anda como cobra, anda não, se arrasta como cobra. Alguém viu esse vídeo? Eu sou cobra. E tem gente que se identifica sendo bebê. Eu já vi um velho de 60, 70 anos de chupetinha. Sou bebê. Então o diabo tem trabalhado de todas as formas para destruir os valores de Deus no seu coração, no meu coração e no coração da nossa família. É nesse cenário que Josué se levanta. Como eu disse, ele estava diante de um povo dividido. A pergunta que se faz necessária hoje à noite, depois dessa introdução: qual é a direção que você está dando para a sua casa? Qual é a direção e o caminho, a rota que você percebe, tem enxergado, tem sacado que a tua família tem caminhado? Hoje eu quero discorrer sobre esse texto, porque ele nos ensina como decidir servir a Deus. Vai ter o batismo agora no final do mês. Tem o banner do batismo aí já, né, Adriano? E é um dia de decisão. E hoje eu vou lançar uma introdução que nós falaremos durante o mês inteiro sobre servir a Jesus, ser de Jesus, se decidir por Jesus, se posicionar por Jesus. Porque Jesus não aceita ninguém ficar em cima do muro. Ele foi muito claro quando disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E Josué nos traz informações e orientações e instruções, o que temos que fazer para decidirmos definitivamente por Jesus Cristo e por Deus. Número 1, diga comigo assim: uma decisão que começa no coração do líder. Josué disse: diga comigo, eu. Você pode não ser o pai da sua família, a mãe da sua família, mas você pode ser alguém da sua família que Deus pode levantar como líder, para conduzir toda a tua casa aos pés do Senhor Jesus Cristo. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Josué, ele assume a responsabilidade espiritual da sua casa. Vocês querem fazer da sua vida, faça o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, eu não abro mão, nós iremos servir a Deus. Ele não delega a sua fé para ninguém, ele assume a liderança, ele se posiciona. Escute uma coisa: um lar só será decidido por Deus quando alguém da sua casa assume a responsabilidade. Sua família, minha família, seguirá o rumo daquilo que a gente decide no nosso coração hoje. Josué percebeu o perigo, disse: caramba, esse pessoal aí não quer saber mais de Deus.
Esse pessoal aí não tem agenda mais para Deus. Estou percebendo que eles venceram, alcançaram uma vitória, melhoraram de vida, deixaram de ser escravos, hoje estão nessa terra que mana leite e mel, mas eu estou percebendo que eles não querem mais nada com Deus. Quer saber? Eu e a minha casa vai ser diferente. Diga isso. Eu e a minha casa vai ser diferente. Nós serviremos ao Senhor. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Assuma a responsabilidade. Talvez você esteja aqui hoje, você é o único da sua casa que tirou um domingo para adorar a Deus. Exatamente você que Deus vai usar para mudar a história da sua casa e da sua família. A segunda lição que nós aprendemos para nós termos um lar decidido por Deus, repitam por gentileza, uma decisão que exige romper com o passado. O verso 15 diz assim, põe o texto por gentileza: escolhei, pois, a quem sirvais. E vai falar do passado. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam lá para além do Eufrates. José está dizendo, olha, para servir o Deus vivo, você vai ter que romper com crenças e valores do passado. Que é uma roupa que não cabe mais. Quem aqui ama Jesus, diga amém. Quem aqui ama o Senhor, diga amém. Aquela roupa, entre aspas, não serve mais. Aqueles valores do passado que você tinha, não serve mais. Aquelas crenças aprendidas que não têm base bíblica, não servem mais. Para se decidir pelo Deus vivo, Jesus foi muito claro: aquele que quer seguir após mim, antes renuncie. Porque se você não entender isso, você vai frequentar a igreja, e as pessoas a quem você vai expor a sua fé não irão perceber nenhuma diferença em você. O máximo que aconteceu foi uma maquiagem na sua fé. Não houve transformação, e maquiagem você sabe, se sair debaixo de um toró, ela sai toda, não tem consistência. Jesus não quer passar em você uma maquiagem, Ele quer transformar a sua vida, em nome de Jesus. É isso que Ele quer fazer, é isso que Ele vai fazer, é por isso que Ele te trouxe aqui. Ele vai mudar você, mas é necessário você desde já começar a perceber que tem que romper com coisas do seu passado. E que coisas são essas? Que não te fazem bem, que só atrasaram a sua vida, só te deixaram lentos para vencer, provocaram marcas e dores em você, na sua família, nos seus filhos. São coisas do passado que nós já sabemos que se nós não deixarmos, nós iremos continuar tendo as mesmas colheitas que tivemos até hoje. Hoje você e eu somos frutos das sementes que plantamos lá no passado, e nós estamos colhendo hoje. Se a gente não mudar de semente, não vai mudar de colheita. Quem quer ter uma vida abençoada aqui? Casamento abençoado, filhos abençoados, vida emocional abençoada, vida financeira abençoada. Então rompa com tudo que é do passado, que não agrada o coração do Pai. Você olha, não dá. Josué falou, não dá para se dividir. Se decidam, se posicionem, tome uma decisão. Terceiro lugar, isso aqui é mais pesado ainda. Para a gente se decidir servir a Deus nesse mundo que estamos vivendo, repitam por gentileza, uma decisão que resiste às pressões, diga pressões, do presente. Ele diz no verso 15,
Ele fala do passado, dos deuses dos vossos pais, mas fala do presente, aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. A pressão cultural, religiosa, moral dos amorreus era intensa na vida do povo de Deus. Ele diz: olha, vocês precisam resistir a essa pressão. O perigo não estava apenas no passado, mas também os valores presentes pressionados pelos amorreus. Olha aqui para mim. Quem vem, faça um teste. Especialmente você que está começando na igreja e na fé. Faça um vídeo, faça uma foto e posta no teu Instagram, para você ver a pressão que você vai ter. Chega no colégio amanhã e fala: olha, eu fui na igreja. Você vai ser alvo de zombaria. Uma menina da nossa igreja, menina de Deus, queria ter um casamento, uma família, e ela não ficava, me permita a redundância, ela não ficava ficando com os homens. E as meninas do colégio perceberam que ela era diferente, e chegaram para ela e disseram assim: poxa, nós não entendemos, você é tão bonita, tão educada, se veste bem, tão atraente, e você não fica com os rapazes. A gente tem percebido, apesar de você ser tão legal, mas a gente não entende como é que você não sai com os meninos. Aí ela disse: eu também não entendo, vocês tão lindas, interessantes, inteligentes, galinhas. Porque lá fora isso é normal. Você fica aqui, fica ali, engravida aqui, engravida ali, a vida descarrilha, nasce uma criança sem lar, sem família. Essa é a pressão dos amorreus. Mas não somente isso, você está na turma lá do seu colégio, da faculdade especialmente, e se você não fumar um baseado e não cheirar a cocaína, você vai ser visto como sendo um cara abobalhado e fora de contexto. É preciso resistir à pressão desse mundo dos amorreus. Ele ainda existe, esse mundo sem Deus, sem temor a Deus, e essas coisas têm escravizado e destruído os nossos jovens. Me lembro agora do pastor Eibe, um grande amigo meu, um baita de um pastor. Ele estava fazendo um Cooper, correndo. Aí cansou, resolveu voltar para sua casa, pegou um ônibus, entrou no ônibus, ficou em pé, estava muito cheio o ônibus. E ele ali, aquele jeito dele, sorridente, alegre. Aí um cara começou a olhar para ele, um olhar esbugalhado, olhando, ele começou a ficar preocupado. O cara se levantou, começou a se aproximar, e ele ficou atento, e o cara foi chegando, e ele meio preocupado. De repente o cara encostou e falou assim para ele: me conta, isso o quê? O que é que você está tomando? Você tem alguma coisa diferente? Que droga que você está tomando? Eu quero essa droga. Aí o Eibe entrou na onda do cara: eu vou te contar. Conta que eu quero comprar hoje. Quer saber? Quero, me fala logo. É Jesus na minha veia, é Jesus que entrou, é a alegria do Senhor, é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Você vai receber pressão. Eu sei que tem muita gente vindo pouco tempo aqui. Você tem que estar preparado para isso. Você não imagina as forças espirituais do mal que vão tentar usar pessoas e situações para pressionar você a dar uma marcha ré nessa decisão que você tomou de passar sua vida com Jesus, de frequentar esse lugar. Então se prepare para isso, que a pressão dos amorreus ainda existem.
Terceiro lugar, quarto lugar e último. Repitam por gentileza: uma decisão que gera impacto para o futuro. É o lema do legendário. Não vou deixar ninguém para trás. Josué disse: mas não somente eu não vou sozinho não. Eu não vou caminhar sozinho, eu não vou para frente sozinho. Eu e a minha casa, vai todo mundo comigo, vai servir o Deus vivo, o meu Senhor. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Isso iria dar um impacto no futuro. Seus filhos, seus netos serão todos banhados pela visão do reino de Deus. A escolha de Josué não era apenas momentânea, era um legado. Ele não decide apenas por si, mas pela sua família e pelas gerações futuras. O lar que se decide por Deus hoje vai colher frutos de Deus amanhã. Quando você decide, quando eu decido servir ao Senhor com a minha casa, nós plantamos sementes que florescerão em filhos, netos e bisnetos. Se você está aqui, se você deixou em casa um marido, uma esposa, filhos, irmãos que ainda não conhecem o que você está começando a conhecer, o que você já conheceu, faça de tudo. Faça o que Josué disse: eu e a minha casa não abro mão disso. Nós vamos servir a Deus. Nós vamos nos livrar das pressões do passado, das pressões do presente. Vamos trabalhar, nos esforçar, orar, jejuar, se aproximar de Deus, porque eu não quero perder esse privilégio de eu andar com Jesus na terra. Quem aqui deseja, quando morrer, andar com Jesus no céu? Quem aqui realmente? Pastor, se é a pergunta que se faz, não, tem gente que não quer. Por que eu digo isso? Porque só vai andar com Jesus no céu quem tiver coragem, resistir à pressão, para andar com Jesus na terra. Esse mês é um mês importante, que eu vou pregar quarta e domingo sobre esse tema. Eu não me tornei um pastor para ter um grande auditório me ouvindo. Eu me tornei um pastor para ser um canal de bênçãos, para povoar o céu. Ter auditório grande, cheio, qualquer um que tem um pouco de talento consegue fazer. Mas o que me interessa é que daqui a não sei quantos anos, no máximo daqui a 100 anos, ninguém aqui estará vivo.